seja muito bem-vindo ao podcast Discípulos da Palavra. Eu sou a Georgia e é com muita alegria que eu venho hoje falar para vocês de um dos capítulos riquíssimos em ensinamentos de Jesus, que é Mateus 13. Aqui Jesus fala muito em parábolas, que são, na verdade, histórias simples que exemplificam o ensinamento profundo que ele quer passar sobre o reino de Deus. Vamos lá ver esse capítulo. A parábola do semeador. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à beira-mar. Logo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco, sentou-se e ensinou ao povo que permanecia na praia. Jesus contou várias parábolas como esta. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solos rochosos e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Outras sementes caíram entre os espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos. Ainda outras caíram em solo fértil e produziram uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois aos que têm, mais lhes será dado, e terá em grande quantia. Mas do que nada tem, até o que lhe tem será tirado. É por isso que uso parábolas. Eles olham, mas não veem. Escutam, mas não ouvem e nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia que Isaías disse: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se volta para mim, nem permite que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejam ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Agora, ouçam a explicação da parábola sobre o lavrador que saiu para semear. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem sobre o reino e não a entendem. Então o maligno vem e arranca a semente que foi lançada em seu coração. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pela preocupação dessa vida e pela sedução de riqueza, de modo que não produzem frutos. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma colheita 30, 70 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. A parábola do trigo e do joio. Esta foi outra parábola que Jesus contou. O reino dos céus é como um agricultor que semeou boas sementes em seu campo. Enquanto os servos dormiam, seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando a plantação começou a crescer e o joio também cresceu, os servos do agricultor vieram e disseram: o campo em que o Senhor semeou as boas sementes está cheio de joio. De onde ele veio? Um inimigo fez isso, respondeu o agricultor. Devemos arrancar o joio? Perguntaram os servos. Não, respondeu ele. Se tirarem o joio, pode acontecer de arrancarem também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Então direi aos ceifeiros que separem o joio, amarrem-no em feixe e queimem-no e depois guardem o trigo no celeiro. A parábola da semente de mostarda. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda, que alguém semeia num campo. E é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvores, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. A parábola do fermento. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. As parábolas cumprem uma profecia. Jesus sempre usava histórias e comparações como essas quando falava a multidões. Na verdade, nunca lhes falava sem usar parábolas. Cumpriu-se desse modo o que foi dito por meio do profeta. Eu lhes falarei por meio de parábolas. Explicarei coisas escondidas desde a criação do mundo. Explicação da parábola do joio e do trigo.
Em seguida, deixando as multidões do lado de fora, Jesus entrou em casa. Seus discípulos lhe pediram: Por favor, explique-nos a história do joio no campo. Jesus respondeu: O filho do homem é o agricultor que planta as boas sementes. O campo é o mundo, e as boas sementes são os povos do reino. Os joios são as pessoas que pertencem ao maligno. E o inimigo que plantou o joio no meio do trigo é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Da mesma forma que o joio é separado e queimado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles removerão do reino tudo o que produz pecado e todos que praticam o mal. E os lançarão numa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. A parábola do tesouro escondido. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou aquele campo. A parábola da pérola. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e, com o dinheiro da venda, comprou a tal pérola. A parábola da rede de pesca. O reino dos céus é ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será nos fins dos tempos. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entendem todas essas coisas? Sim, responderam eles. Mestres da lei no reino. Então ele acrescentou: Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro verdades preciosas, tanto novas como velhas. Jesus é rejeitado em Nazaré. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, deixou aquela região e voltou para Nazaré, cidade onde tinha morado. Enquanto ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: De onde vem a sabedoria e o poder de realizar milagres? Não é esse o filho do carpinteiro? Conhecemos Maria, sua mãe, e também seus irmãos, Tiago, José, Simão e Judas. Todas as suas irmãs moram aqui entre nós. Onde ele aprendeu todas essas coisas? E sentiam-se muito ofendidos. Então Jesus lhes disse: Um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre sua própria família. E, por causa da incredulidade deles, realizou ali poucos milagres. E esse é Mateus capítulo 13. Essa palavra é cheia de ensinamentos, e a gente vai explorar cada um deles aqui. Na primeira parte, de 1 ao 23, Jesus fala à multidão sobre a parábola do semeador, que um homem saiu para semear, parte da semente caiu à beira do caminho, outra em solo pedregoso, outra em espinhos e outra em boa terra. E cada tipo de solo que ele fala ali representa um tipo de coração das pessoas que ouvem a palavra de Deus. Alguns ouvem, mas o inimigo rouba. Outros ouvem a palavra de Deus e recebem com muita alegria, entendem, recebem com alegria, mas sem uma raiz profunda. Aí qualquer adversidade, qualquer coisa rouba isso. Outros entendem, recebem essa mensagem com alegria, tudo, mas não tem uma raiz profunda. Então logo se esquecem e deixam pra lá, sabe? Aquilo não fica enraizado no coração. Ela não traz isso com ela, não continua trazendo essa mensagem com ela. Outros se distraem com preocupações da vida, que todo mundo tem, ou com riquezas dessa vida, coisas que chamam a nossa atenção, que são valiosas para esse mundo aqui, né? E sobre essa parte é muito interessante que ultimamente eu tenho orado muito a Deus para que Ele não deixe que nada dessa vida brilhe mais do que as coisas eternas. Tem até um louvor que fala disso. E realmente, porque a gente acha que muito vale as coisas aqui, né? Claro que a gente tem que ter ambições, procurar crescer na vida, isso é muito importante. Mas o mais importante é saber que tudo isso aqui é passageiro. E o que mais vale pra gente é ter a vida eterna. E sabendo disso, o que vai estar em primeiro lugar sempre na nossa vida é buscar a Deus, servir a Deus, viver de acordo com a vontade dEle. Então, isso é muito importante e é uma coisa que a gente tem que sempre pedir a Deus para não deixar a gente se deslumbrar com as coisas desse mundo, com as riquezas desse mundo, com o poder, com
tudo que aqui na Terra é importante, com opinião alheia, coisas que agradam as outras pessoas. Eu também sempre peço a Deus para que somente o que Ele pensa de mim importa. Porque é o principal, gente. Então, assim, eu quero somente a aprovação dele, sabe? E nada mais importa das outras pessoas, do mundo, de qualquer outra coisa. Eu quero me importar somente com isso. E a gente tem que sempre buscar isso. E é difícil, mas se a gente orar pedindo a Deus, Ele traz no nosso coração. Ele nos transforma. Ele vai nos ajudando e fortalecendo o nosso espírito para isso. E aí tem a última parte, e fala da que foi semeada em boa terra, que frutificam. O que isso significa? As que ouvem, entendem a mensagem e produzem colheita, elas frutificam, traz uma colheita maior, até 30, 60, 100 vezes por aquela colheita. Que somos as pessoas que estão dispostas a falar da palavra de Deus, fazer o bem, servir aos outros, viver a vontade de Deus, né? E a gente tem que parar para refletir qual é o tipo de solo que é o nosso coração. Porque outra coisa também que essa palavra fala e que é muito importante é a gente cuidar do nosso coração, da chama de Jesus dentro da gente. Porque muitas vezes a gente ouve uma palavra ou a gente recebe uma revelação, dependendo do seu nível de intimidade com Deus, uma revelação de Deus, ou uma palavra muito forte, ou algo que te toca muito no momento. E aquilo queima no nosso coração, a gente fica naquele lugar com Deus, naquele secreto com Deus, e é maravilhoso. Mas logo, essa chama se apaga, isso passa. Então a gente tem que trabalhar muito para que essa chama não se apague, não deixar a chama apagar, pedir a Deus que não deixe. O que a gente tem que fazer para que isso não aconteça? Ouvir mais da palavra de Deus, alimentar o nosso espírito, orando, tendo relacionamento com Deus, conversando com Ele todos os dias, apresentando nossos problemas para Ele, agradecendo por tudo que nós temos. Porque muitas vezes a gente está focado no que a gente quer ter, mas a gente esquece de falar de agradecer o que a gente já tem e que foi pedido em orações há meses, anos, momentos atrás. E ouvir louvores, que isso ajuda muito. Então tudo isso é muito importante pra gente manter essa chama com Deus acesa. Eu falo isso, gente, porque é uma coisa que eu luto também. Eu acho que toda pessoa que busca Deus ali, né, todo cristão luta com isso. Porque a carne, ela quer nos afastar do espírito. Então a gente tem que continuar alimentando o nosso espírito. Agora, na segunda parte, os discípulos perguntam para Jesus por que ele fala em parábolas. E Jesus responde que as parábolas revelam a verdade somente para os que buscam, mas ela esconde dos corações endurecidos. E o que isso quer dizer? Só entende a palavra de Deus, as parábolas dele, a palavra, tudo, quem tem os olhos abertos e ouvidos atentos. E é por isso que nas minhas orações eu sempre peço a Deus para abrir os meus olhos espirituais e ouvidos espirituais e quebrantar o meu coração, para que eu entenda o que Ele quer me dizer, para que o Espírito Santo esteja comigo na hora que eu estou lendo a palavra, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue entender a Bíblia. A gente não consegue entender a palavra, a gente não consegue entender o que Jesus quer nos passar com isso aqui. Então por isso que a gente tem que pedir a Deus para abrir nossos olhos, abrir nossos ouvidos, abrir nosso coração para ouvir a palavra dele, e entender, compreender, e que isso fique gravado no nosso coração e na nossa alma, para que a gente leve conosco. E depois Jesus conta outra parábola sobre o joio e o trigo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente, mas de noite o inimigo semeou o joio. E o que é o joio? É uma planta muito parecida com o trigo. Ela é considerada uma erva daninha. Por quê? Porque ela é prejudicial para quem cultiva ali o trigo. Porque ela compete pelos nutrientes, pela luz e reduz o rendimento da colheita, consequentemente. E com isso, o agricultor fala para não arrancarem, porque eles poderiam arrancar o trigo também, né? E que no final, ele vai pedir o ceifador para separar e queimar o joio e guardar o trigo no celeiro. Em alguns episódios passados, a gente também já falou um pouco sobre isso, né? Mas, enfim, o que isso quer dizer? O que Jesus quis passar pra gente com essa parábola? Que o reino dos céus é exatamente isso. Aqui no mundo, nós temos o trigo, que são as pessoas que são boas de coração, que ouvem a palavra de Deus, que querem aprender mais sobre a palavra de Deus, que estão aqui para fazer o bem para outras pessoas, para servir. Pessoas boas, de coração bom.
E também tem o joio, que são as pessoas ruins, o mal, que estão ali para levar as outras pessoas à perdição, para trazer discórdia, para trazer briga, para trazer coisas ruins ao mundo. E o que ele fala? Essas pessoas continuam aqui, junto com as outras pessoas boas, mas no fim dos tempos, o joio será separado e lançado ao fogo. As pessoas ruins, as pessoas que estão ali para o mal, serão separadas e lançadas ao fogo. E o trigo será recolhido no celeiro do Pai, que será guardado, cuidado. Nós que somos o trigo. Então essa parábola, ela fala sobre o julgamento final. E que nem tudo que parece bom realmente é, porque o joio se parece muito com o trigo. E além disso, que Deus conhece o nosso coração. Agora sobre a parábola do grão de mostarda e a do fermento. Jesus compara o reino dos céus a um grão de mostarda, que ele é a menor das sementes, que a sementinha de mostarda é bem pequititinha, mas ela cresce e se torna uma grande árvore. E também como fermento, que ele é colocado uma pequeniníssima quantidade, mas ele transforma toda a massa. E o que isso significa? Que pequenas coisas, pequenas atitudes boas, né? Elas podem gerar um impacto eterno quando a gente faz com o coração voltado para Cristo. Uma palavra que a gente fala para alguém que, mesmo que a pessoa não esteja muito aberta a ouvir, a gente fala, essa sementinha uma hora pode frutificar e virar uma semente gigante. E várias outras coisas, que pequenas coisas têm um grande impacto. E na próxima parte nós temos a explicação das parábolas, como cumprimento profético. Que Jesus explica que ele fala por parábolas e assim se cumpre uma das profecias do Antigo Testamento. Abrirei a boca em palavras, revelarei as coisas escondidas desde a criação do mundo. Ou seja, além disso, o jeito que Jesus fala cumpre uma profecia antiga. E na próxima parte nós temos a parábola do tesouro escondido e da pérola preciosa. Que ele fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido, ou uma pérola de grande valor. E quando alguém encontra esse tesouro ou essa pérola, essa pessoa vende tudo o que tem somente para ter aquilo, porque é o mais importante. Nada mais importa do que ela tem, além daquilo ali, daquele tesouro, daquela pérola. E essa pérola e esse tesouro é o reino dos céus, é Jesus, é Deus. Quando a gente conhece Jesus, Deus, quando a gente sente verdadeiramente, quando a gente tem relacionamento e a gente vai conhecendo a Deus e a gente vai se abrindo para Deus, nada mais importa. Nada dessa vida preenche mais o vazio que a gente tinha, porque é só Jesus que preenche. E sentir isso leva a gente para um outro lugar, te transforma. Realmente a gente nasce de novo. Então, é isso que ele quer dizer, que basicamente quando a gente conhece Jesus, e tem um outro ponto, que também a gente tem que estar disposto certas vezes a abrir mão de tudo para viver o reino dos céus, para viver com Deus. Porque viver com Deus, ele fala, venha como estás. Você pode ir como estás, mas ele não fala permaneça como estás. Porque quando você conhece a Deus, você vai a Cristo, você conhece Cristo, ele te transforma. E muitas vezes essa transformação requer renúncia, que para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Não é uma regra para todo mundo, mas Deus vai testificando no seu coração. Então isso também fala sobre essa disposição a sacrificar coisas para viver o reino de Deus, o sobrenatural de Deus. E na próxima parte ele fala sobre a parábola da rede. O reino é como uma rede que pega peixes bons e ruins, depois eles são separados. Mais uma vez ele está falando sobre o julgamento final. No fim dos tempos, trará a separação entre os que seguem a Deus e os que o rejeitam, e os que vivem no pecado. E na última parte, Jesus volta à sua cidade, que é Nazaré. E ele é rejeitado. As pessoas não acreditam nele por causa da sua origem simples, porque ele viveu ali no meio deles como todos eles. E por que ele era diferente em meio a todos eles que cresceram ali com ele, né? E Jesus fala, um profeta só é desonrado em sua própria terra. Trazendo isso para a nossa vida hoje, a gente vê muitas vezes as pessoas falando, nossa, se eu abro um negócio, é mais fácil pessoas de fora acreditarem em mim do que as pessoas que convivem comigo. Ou, se eu estou começando um Instagram, por exemplo, né, começando uma página, é mais fácil as pessoas que não me conhecem ir lá comentarem, valorizarem meu conteúdo, tudo isso, do que pessoas que estão no meu meio que me conhecem. Isso já vem lá dos tempos de Jesus. E
Além disso, ele diz ali que por causa da incredulidade das pessoas, ele não fez muitos milagres. Isso nos mostra mais uma vez que os milagres são a partir da nossa fé. A sua fé te curou. Faça de acordo com a sua fé. As palavras todas que a gente leu antes, Jesus fala isso. Quando ele está curando um enfermo, quando ele está fazendo um cego enxergar, um mudo falar, um leproso ser purificado, é sempre pela fé. E ali naquele lugar que eles, mesmo admirados com toda a sabedoria de Jesus, eles não quiseram acreditar, eles ficaram dizendo, mas a gente conhece toda a sua família, você cresceu aqui, de onde vem toda essa sabedoria e esse poder para fazer os milagres? Eles não acreditaram, eles queriam questionar por que era daquele jeito. E como eles conheciam ele, que ele era só um cara que cresceu ali. Ele era só uma pessoa como eles. Então, isso nos mostra isso, que realmente isso existe, né? Isso existe já lá desde o tempo de Jesus. Então, por isso que a gente tem que trabalhar o nosso coração pra gente sempre honrar também quem está ao nosso redor, né? Honrar pessoas que a gente conhece. E podemos dar muito mais honra, porque a gente viu toda a história da pessoa, a gente sabe de onde ela saiu e como cresceu, né? Esse episódio foi um pouco mais longo, mas eu acredito que foi um episódio com muitos aprendizados incríveis. E aqui eu deixo um overview, que Mateus 13 é um convite para a gente refletir que tipo de solo nós somos, se nós temos buscado o reino como um tesouro, que é o mais importante, e como está a nossa fé, se ela está crescendo como uma mostarda ou sendo sufocada pelos espinhos ou pelo solo pedregoso. E como de costume, eu estou deixando um questionamento aqui no final, mas hoje eu gostaria, na verdade, de deixar um dever de casa para você refletir. Qual é o coração que você está tendo e que Jesus está semeando a palavra? Um que ouve e logo se distrai com outras coisas? Um que não tem raízes profundas? Ou um que é uma terra fértil? Reflita isso. Peça a Deus para transformar o seu coração em um solo fértil. E nós temos a oração, né? A gente ora e tem ação. Muitas vezes a gente tem que mudar algumas atitudes para que tenhamos solo fértil. Ter mais momentos com Deus, ouvir mais a palavra de Deus. Que não seja só pequenos momentos do nosso dia, que a gente traga isso pro todo. Durante o dia também conversando com Deus, vendo conteúdos dele. Tudo isso é muito importante. Muito obrigada por estar comigo aqui até o fim. Compartilhe esse episódio com alguém que precisa ouvir esses ensinamentos, que precisa ouvir mais da palavra de Deus, que precisa começar a ter um coração de terra fértil para Deus, começar a fazer esse exercício, né? E eu espero que vocês estejam aqui no próximo episódio, que vamos falar sobre Mateus capítulo 14. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e até mais.